No vídeo de agora também tem informação sobre dirigente indo à Europa em busca de reforços, pois é. Tem também Flamengo novamente de olho em Oscar, nós vamos comentar esse assunto. E tem também aí uma bola fora da Flá TV, uma gafe na Flá TV, a TV oficial do Flamengo. A Audi, ela tem interesse em fazer parte do projeto do estádio do Flamengo. Lembrando que essa semana, novamente, a prefeitura, a gestão atual da cidade do Rio de Janeiro, disse mais uma vez estar comprometido em levantar os interesses aí do Flamengo com esse novo projeto do estádio. Bruno Spindel, dirigente rubro-negro, viaja para a Europa para concretizar a venda de Fabrício Bruno junto ao West Ham da Inglaterra. Tem também informações a respeito de Oscar. Será que o Flamengo desta vez vai fazer uma proposta oficial para o jogador? A empresa reconhecida mundialmente tem interesse em patrocinar a construção do estádio do Flamengo. Essas e outras informações iremos acompanhar agora aqui em nosso canal. Mas antes, pedimos a vocês que se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. O link do canal de Vene Casagrande e do canal Opina Porco ficarão na descrição como forma de créditos. Portanto, vamos acompanhar tudo sobre o Mengão agora. Falando agora de mercado da bola, porque o parceiro Gabriel Paparazzo noticiou o seguinte: diretor executivo de futebol do Flamengo, Bruno Spindel, embarcou para a Europa. Em contato com fontes ligadas à diretoria do Flamengo, a reportagem foi informada que não se trata de uma ida buscando reforços, e sim outro motivo que não foi revelado. Um dos prováveis motivos da ida do dirigente ao velho continente é a situação do zagueiro Fabrício Bruno. A venda do defensor ao West Ham da Inglaterra está bem encaminhada, mas ainda não foi concluída. Bruno Spindel tem previsão de retornar em breve ao Brasil e está presente no confronto entre Flamengo e Milionários na terça-feira pela Libertadores. Tá aí a informação do Gabriel Paparazzo. Gente, um dirigente do Flamengo não vai à Europa à toa. Eu acho que pode ser sim conversar com algum alvo do Flamengo para possível reforço e, obviamente, venda também. Pode ser venda ou reforço. O dirigente do Flamengo não vai à Europa à toa, a não ser que seja algum motivo pessoal, o que eu acredito que não seja algum motivo particular, porque o Bruno Spindel não tem nenhum familiar, até onde eu sei, que mora na Europa. Então, a informação é do Paparazzo, vamos ver se a gente consegue descobrir quem é o alvo da vez. Enquanto isso, a imprensa internacional está noticiando que, por falar em alvo, o meia Oscar voltou a ser interesse do Flamengo. Isso é imprensa internacional, ninguém da imprensa aqui do Brasil noticiou ainda. E o Oscar, gente, é um assunto bem antigo no Flamengo, né? Vocês vão se recordar que o Flamengo quase conseguiu a contratação dele nos tempos de Dorival Júnior ainda. Ele, inclusive, surgiu com uma camisa do Flamengo, vestindo a camisa do Flamengo, tendo um contrato com o time chinês. Na ocasião, quando a negociação com o Flamengo não deu certo, ele emitiu um comunicado oficial para explicar o porquê não deu certo a ida dele para o Flamengo. Eu confesso para vocês que na época eu falava assim, meu Deus, como é que o time chinês aguenta? Só que o time chinês é apaixonado por ele, deseja ficar com ele. Ele tem contrato com o Shanghai Port, que é esse time chinês, até novembro. Mas, segundo a imprensa internacional, os empresários estão trabalhando para poder conseguir a rescisão antes do término do contrato, para ele poder retornar ao futebol brasileiro e, quem sabe, vestir a camisa do Flamengo. Para quem não sabe, Oscar, ele atualmente, o salário dele é absurdo na China, é um dos maiores salários da história do futebol. Atualmente ele tem 32 anos, está no Xangai da China desde 2017. Antes disso ele teve 5 temporadas no Chelsea. Antes do Chelsea, Internacional. Antes do Internacional, São Paulo. Embora tenha 32 anos, ele jogou por pouquíssimos clubes. E vou te falar, tá no Xangai desde 2017. Dinheiro não é problema para o Oscar. Sejamos francos, né? Sem falsa... não, dinheiro... Gente, dinheiro não é problema para ele. Pelo amor de Deus. Se ele, de fato, quiser voltar ao futebol brasileiro, ele não vai exigir um salário astronômico, tal como vai acontecer agora com o Coutinho. Pelo visto, Coutinho retorna ao Vasco. Felipe Coutinho, meia,
vai retornar ao Vasco. Tá perto de rescindir com o Aston Villa, vai retornar ao Vasco. Vocês acham que ele vai exigir um caminhão de dinheiro para poder fechar com o Vasco da Gama? Eu duvido. O Oscar seria a mesma situação. Ah, e por falar em salário, só uma atualização, uma informação que eu trouxe ontem, envolvendo o Júnior Santos, tá? Eu descobri quanto é o salário dele atualmente no Botafogo. Juntando o CLT, ou seja, carteira assinada e direito de imagem, ele ganha apenas, entre aspas, aí, 370 mil reais. Cara, é um salário extremamente baixo para os padrões de um jogador atacante e destaque absoluto da equipe, no caso, o Botafogo. O Cruzeiro está lá, ofereceu o dobro do salário dele e está tentando a contratação do jogador até agora, e tem torcedor do Flamengo pedindo a contratação do Júnior Santos. Por que isso? Porque o Júnior Santos, na verdade, os empresários do Júnior Santos e o Botafogo não estão falando a mesma língua pela renovação de contrato. A proposta oferecida pelo Botafogo de aumento salarial não agradou aos empresários do jogador. Empresa alemã quer participar do projeto do Flamengo, tá? Notícia aqui do Diário do Fla, e também o Paparazzo Rubro-Negro também trouxe essa notícia. Se eu não me engano, no vídeo que ele colocou ontem, eu estava assistindo lá, ele falou também sobre essa notícia da Audi. A Audi, ela tem interesse em fazer parte do projeto do estádio do Flamengo. Lembrando que essa semana, novamente, a prefeitura, a gestão atual da cidade do Rio de Janeiro, disse mais uma vez estar comprometido em levantar os interesses aí do Flamengo com esse novo projeto do estádio, que vai atrair investimento, vai atrair emprego, vai atrair turismo. Tem vários e vários aspectos benéficos para a cidade como um todo, não apenas para os torcedores em si do clube, mas também para a região. O Flamengo segue na busca de parceiros para conseguir oficializar o projeto do estádio do clube. De acordo com a apuração do jornalista Gustavo Henrique, a empresa alemã Audi estuda participar da investida rubro-negra. A intenção da montadora de carros é investir cerca de 800 milhões pelos name rights do novo estádio do Flamengo. Vale destacar que inicialmente a intenção da marca alemã era participar do projeto da SAF. Contudo, diante da dificuldade de agilizar o processo, que vocês sabem, né, por motivos óbvios, SAF é polêmico. Você falou em SAF no futebol, a torcida já cai matando, mano. Cai matando. Ninguém quer SAF. Na dificuldade de agilizar esse processo, a montadora alemã busca agora participação na construção da arena. O Flamengo ainda vive as negociações com a Caixa Econômica Federal para o terreno do gasômetro na zona portuária do Rio de Janeiro. A diretoria do Flamengo entende que a região é o melhor lugar para a construção da casa do próprio clube. Então, pessoal, a gente viu aí que teve até uma... O Landim fez uma viagem, né, umas temporadas atrás aí, para entender o modelo lá do Bayern de Munique, que tem um acordo também com empresas de lá, Adidas. Se eu não me engano, acho que a Audi também tá. Então, assim, cara, isso daqui é um baita de um benefício. Isso aqui é um baita de um benefício. Porque, assim, galera, estádio traz muito e muito custo. E não é só custo para subir o estádio, mas é custo também para você manter esse estádio. Porque não vai ter jogo todo dia. Na verdade, a gente tem uma média aí de 2 jogos por semana. E às vezes apenas um deles utiliza o estádio. E quando esse estádio não estiver sendo utilizado? Quem que cuida? Porque a manutenção tem que continuar. Senão o negócio começa, né, ficar definhado, abandonado. Então, para você manter uma estrutura desse tamanho funcionando, você precisa de, muito dinheiro. E a busca de parceiros comerciais, que nem o Morumbi fez ali, né, com a Lacta, trazendo Morumbis. O Palmeiras fez com a W Torre, embora em outro formato. O Mercado Livre também faz com o Pacaembu, que vai ser reinaugurado em breve. Então a busca dessas vendas de name rights, elas realmente se tornaram uma tendência muito forte. Principalmente, para você ter um bom capital para manter isso daí funcionando. Então, é uma boa estratégia, uma empresa muito forte. E como eu falei para vocês, eu acho que todos os elementos, eles caminham a favor desse processo de construção aí do estádio do Flamengo. Beleza? Coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito de tudo isso. Tamo junto, valeu, falou, até mais. Então é isso aí, nação. Vamos comentar um pouco aí sobre as últimas informações do Flamengo, que segue
se preparando para enfrentar o Milionários pela Libertadores da América. Partida essa que acontece nesta terça-feira no Maracanã. Uma vitória simples coloca o clube carioca na próxima fase do torneio sul-americano. E para que o Flamengo termine em primeiro do seu grupo, terá que torcer por um tropeço do Bolívar, que joga contra o Palestino. Então, de fato, para se tornar o primeiro do grupo e ter a vantagem de decidir o segundo jogo em casa, fica um pouco complicado, pois não dependemos apenas de si para que isso aconteça. Todavia, uma vitória simples coloca o Flamengo na próxima fase da competição e serve de alerta, né? Serve de exemplo para que o nosso Mengão não oscile mais nos próximos jogos, já que são mata-mata, jogo de ida e volta. O Flamengo terminando em segundo corre um grande risco de já enfrentar um Palmeiras, né, um Atlético Mineiro, enfim, uma equipe forte do futebol brasileiro já nas oitavas de finais. Então vamos trazer aqui as últimas informações do Flamengo, né? Temos notícias de De La Cruz, que já foi reavaliado e não preocupa para a partida da manhã. O jogador uruguaio, né, foi substituído no último jogo, mas nenhuma lesão foi detectada, apenas a pancada que fez com que o jogador ficasse sentindo dores. No decorrer da semana, ele se recuperou bem e deve ir para este jogo muito importante. Vamos atualizar vocês sobre o mercado da bola, né? Dirigentes do Flamengo viajaram para a Europa para fechar a venda do zagueiro Fabrício Bruno para o West Ham da Inglaterra. Além disso, os dirigentes rubro-negros podem fazer alguma ponte aérea em algum outro país para tentar fazer alguma reunião e conseguir uma contratação ou duas para essa próxima janela de transferências que deve abrir no próximo mês. Dirigente do Flamengo viaja à Europa para fechar a venda de Fabrício Bruno ao West Ham da Inglaterra. Esse é o destaque do site Coluna do Fla. Mesmo sem jogo do Flamengo neste final de semana, os bastidores rubro-negro estão movimentados. Dessa vez, o diretor executivo Bruno Spindel embarcou rumo à Europa. Contudo, a viagem não se trata de busca de reforços, mas sim para resolver a situação de Fabrício Bruno junto ao West Ham da Inglaterra. É claro que eles não vão divulgar, eles não vão noticiar nas páginas do Flamengo que irá em busca de contratações, mas com certeza os dirigentes, se tiver alguma oportunidade de mercado, né, e se tiver alguma oportunidade de se fazer alguma reunião com algum empresário, com certeza eles não irão deixar de fazer esse tipo de reunião. Até mesmo porque a janela de transferência já está perto de se abrir, então o Flamengo poderia muito bem aproveitar esta viagem para tentar formalizar alguma proposta, ou até mesmo fazer alguma sondagem para algum atleta aí que seja interessante para contratar nessa temporada. De acordo com a informação do jornalista Gabriel Reis e Júlio Miguel Neto, o motivo da viagem de Bruno Spindel à Europa não tem ligação com possível negociação de novas contratações. Isso porque fontes ligadas à diretoria do Flamengo afirmaram que o dirigente foi tratar sobre a situação de Fabrício Bruno com o West Ham da Inglaterra. Na ocasião, a venda do zagueiro está bem encaminhada, mas ainda não foi concluída. Na última semana, o Flamengo acertou com o West Ham a venda de Fabrício Bruno por 15 milhões de euros, cerca de 83,6 milhões de reais. Apesar de ainda não ter uma data fechada para o último jogo do zagueiro com o manto sagrado, o rubro-negro prepara a despedida para o defensor nesta terça no Maracanã. Além disso, a viagem de Bruno Spindel é curta e o dirigente deve ficar poucos dias na Europa. Isso porque a expectativa é que o executivo esteja no Brasil para o próximo jogo do Flamengo, que acontece nesta terça, pela última rodada na fase de grupos da Libertadores. Enquanto Bruno Spindel representa a diretoria rubro-negra na Europa, o elenco do Flamengo se prepara
com foco no próximo compromisso da temporada. Isso porque o rubro-negro enfrenta o Milionários da Colômbia às 21 horas, horário de Brasília, desta terça, dia 28. No Maracanã, a bola rola pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Então, o Flamengo aí perto de fechar, né, de concretizar essa venda, que por sinal é muito boa, 83 milhões de reais, em um zagueiro que já é considerado um pouco de idade, né? Fabrício Bruno não é mais nenhum jovem, chegou ao Flamengo e foi contratado por 15 milhões de reais e o Flamengo está vendendo por 83,6 milhões de reais. Uma baita venda, o Flamengo sempre soube negociar os seus atletas, não negocia por valores baixos e como eles se destacam bastante no clube carioca, a tendência é que esses atletas, quando são convocados para a seleção brasileira, como foi o caso de Fabrício Bruno e Ayrton Lucas, sempre irão chamar a atenção do futebol europeu. Assim como Fabrício Bruno, Ayrton Lucas também deve receber uma proposta oficial nos próximos meses e, dependendo dos valores, o Flamengo também deve finalizar a venda do lateral esquerdo. Nesse momento, o Flamengo tem Ayrton Lucas e Matias Vinha como sendo jogadores na posição esquerda. Então, se o Flamengo vender Ayrton Lucas, terá que repor esse jogador, né? Claro que Vinha seria o titular imediato da posição, mas o Flamengo precisa de um outro lateral para ajudar o uruguaio na temporada, já que são muitos jogos difíceis e com certeza Vinha não terá condições para participar de todos os jogos. Então, essas foram as últimas informações do Flamengo. Qualquer novidade, faremos mais algum vídeo para informar vocês, inscritos do nosso canal, sobre as notícias do Flamengo atualizadas. E aí, nação rubro-negra, vocês estão confiantes para a próxima partida do Flamengo? Participe e deixe a sua opinião nos comentários.